Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso quarto módulo. E a gente está falando agora da evolução do nosso neocórtex. Então, o nosso neocórtex ele começa a evoluir quando a gente olha para o lado e percebe que a emoção ela tem um sentido e vira sentimento. Isso acontece no início da adolescência, como a gente já falou, né? Essa parte do neocórtex, o lobo parietal, ele começa a evoluir na adolescência e é nesse momento que a gente começa a olhar para o lado e perceber que a emoção tem um sentido, né? E aí ela vira sentimento. A gente se apaixona, né? A gente descobre o que é o amor pelos pais, pelos amigos, pelo outro e até pela gente mesmo, né? A gente se descobre, a grande chave ali é que a gente se descobre capaz de amar, né? E a gente começa a desenvolver sentimentos de onipotência, de força, de tudo eu posso, né? De super-herói, né? Os adolescentes são assim, né? Então, sempre eufóricos, otimistas, achando que o mundo gira em torno deles, né, de si mesmos, são invencíveis, são capazes de tudo, né, têm uma força vital extraordinária, batem no peito. E onde eles batem no peito? Batem exatamente onde os gregos diziam que se localizava a nossa energia vital, o thymus, ou a nossa alma, o nosso espírito, o timo, né? É de onde deriva a palavra desse órgão, né? O timo é uma glândula localizada dentro do peito, bem naquele lugar onde a gente, quando vai falar de si, a gente fala sou eu, né? Aqui, né? Sou eu sou essa pessoa, eu estou sentindo isso, né? E por isso também é uma glândula chamada de glândula da felicidade, né? Então, assim, o timo está localizado na parte inferior do pescoço, superior do mediastino superior, né? E na frente do coração, isso é muito significativo, né? Atrás do externo. Então, ele está uns cerca de 7 centímetros abaixo desse buraquinho, dessa cavidade do pescoço, e é composto por dois lobos idênticos, né? Foi o último dos órgãos importantes do nosso corpo a ser descoberto e a ser estudado, né? E por que isso? Porque, na verdade, a gente nasce com um timo, ele nasce com a gente, ele é macio, ele é branquinho, ele mede entre 35 e 50 gramas, né? Continua crescendo ao longo da nossa infância e vai atingir o seu tamanho máximo, como eu falei, na adolescência, na puberdade, né? E ali, nesse momento, ele pode chegar a ter até 100 gramas. Mas, a partir da adolescência, ele começa a involuir, né? A diminuir de tamanho, até chegar na fase idosa, ficando às vezes até imperceptível no momento da morte, quando a nossa energia vital nos deixa, né? E por isso, quando as pessoas antigamente faziam as autópsias, né, ou os exames pós-mortem, não encontravam o timo. Então, ele não era considerado como um dos órgãos, né, que a gente tinha. Isso está mudando, né? Então, assim, ele vai mudando de tamanho à medida que a gente vai envelhecendo. Então, primeiro ele passa por uma fase de crescimento até a adolescência, atingindo seu auge na adolescência, junto com o desenvolvimento do nosso lobo parietal do neocórtex, está tudo interligado, né? E à medida que a gente vai envelhecendo, depois desse momento da adolescência, ele vai evoluindo. Mas, apesar dele estar evoluindo, ele não perde as suas funções. E quais são essas funções? Então, basicamente, o principal trabalho do timo é realizar a maturação, ou seja, o amadurecimento dos linfócitos jovens. Esses linfócitos, eles fazem parte do nosso sangue, né, do nosso sistema imunológico. Eles são produzidos na medula óssea, né? São produzidos na medula óssea e são conduzidos, transportados pelo sangue até o timo. Então, lá no timo, vai ser tipo uma escola, né, para essas células brancas, né? E ali eles vão se transformar em linfócitos T, T de timo, né?
Então, o timo ele está muito ligado ao nosso sistema imunológico, tá? Ele também produz outros hormônios, outras substâncias, mas a principal função dele, estudada até agora, é o amadurecimento dessas células brancas do nosso sistema imunológico, tá? Os linfócitos T de timo, né, que amadurecem nessa escola que é o timo, são células super importantes para o nosso sistema imunológico adaptativo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo ele se adapta especificamente para combater invasores externos. Então, lá no timo, nessa escola, onde essas células brancas passam um tempo, o que que acontece nessa escola, né? O que significa esse amadurecimento? Essas células são apresentadas a invasores externos, bactérias, vírus, fungos, enfim, agentes externos, aos quais a gente já foi apresentado em algum momento, né? Então, seja através de contato, seja através de uma contaminação, seja através de vacinas. E aí, nessa escola do timo, essas células são apresentadas. Então, é como se fosse assim: olha, se aparecer fulano, fulano é assim, tá? Se ele aparecer, é uma agressão ao nosso corpo. Então, a gente não pode deixar que ele invada o nosso corpo e adoeça o nosso corpo, tá? Então, você está aprendendo a reconhecer o que pode causar mal ao nosso corpo para que você seja capaz de atacá-lo se por acaso ele surgir, ok? Mas esses agentes externos, eles se diferenciam, né, pela presença de alguns elementos, né, principalmente proteínas e antígenos, que eles têm. Então, eles são reconhecidos como se fossem sinais característicos deles, que são proteínas e antígenos. Só que proteínas e antígenos também aparecem no nosso corpo, fazem parte do nosso corpo também. Então, nessa escola que é o timo, os linfócitos T também são treinados, vamos dizer assim, para identificar o que é nosso e que aí a gente não vai atacar, e o que não é nosso, o que veio de fora. Então, que a gente sim precisa atacar, tá? Então, essa função que é aprendida, que é treinada no timo pelos linfócitos T, garante o funcionamento correto do nosso sistema imunológico, né? E aí, depois desse treinamento, eles voltam para o sangue e aí vão circular por todo o nosso corpo para identificar algum risco, algum perigo, tá? Por que que o timo só vai crescer na adolescência? Porque ele está intimamente envolvido com um hormônio chamado hormônio do crescimento, ou GH. GH é a sigla em inglês, né? Que vai estar alta justamente nesse período da adolescência por motivos óbvios, né? Justamente na adolescência que a gente vai crescer, que a gente vai desenvolver tecidos. E quem é responsável por esse crescimento, por esse desenvolvimento de tecidos, é o GH, tá? E o GH, ele aumenta muito nessa fase da adolescência e depois, ao longo da vida, ele vai diminuindo de novo também, né? Então, o timo, ele vai acompanhando esse aumento do GH, por quê? Porque o GH é produzido pelo timo e é liberado pela hipófise, uma glândula que também está localizada no cérebro, tá? Então, o timo, ele se torna responsável de produzir o GH, que vai estimular lá na medula a produção dos linfócitos T, que depois voltam para o timo para aprender a trabalhar direito na nossa defesa imunológica. E o GH, ele tem uma capacidade de induzir, ou seja, de provocar a multiplicação no timo, né? Então, eles estão ali de mãozinha dada. Um depende do outro o tempo todo, né? Isso é muito importante a gente acompanhar, né? Então, o timo, na verdade, ele produz ou ele sofre a ação de mais de 15 hormônios diferentes. Imagina, um órgão que é
tão ativo e tão importante na nossa imunidade, no bom caminhar de todas as funções do nosso corpo, e que foi descoberto ou foi é, estudado muito recentemente, né? Isso fala muito para a gente, eu acho, né? O que você acha? Mas o que surpreende aqui é que o timo ele não responde só ao GH, ele também reage ao cortisol. O cortisol, lembra dele? Que é produzido ali na nossa glândula adrenal, que é responsável pelo nosso estresse, que é resposta do nosso cérebro reptiliano, né? Então, no timo, o cortisol, ele age diretamente sobre os linfócitos T, que também são capazes de produzir cortisol. Tudo de mãozinha dada, né? E os efeitos do cortisol sobre o timo dependem da sua dosagem, da sua quantidade. Então, vamos lembrar, o cortisol, ele é super importante para a nossa integridade. Por quê? Porque é o cortisol que vai identificar algum risco à nossa sobrevivência, certo? Se existe algum risco, o cortisol sobe e dá ao nosso organismo condições de reagir àquela ameaça, né? Nós vimos tudo isso no nosso primeiro módulo e resgatamos esses conceitos ao longo dos outros módulos, porque o nosso corpo, lembrando aqui de novo, ele tem sempre uma grande função, a única não, mas uma grande função de nos manter vivos, né? Então, sempre que surge alguma ameaça, seja ela real ou imaginária, o cortisol aumenta para nos dar possibilidade de reagir, seja enfrentando esse risco, essa ameaça, seja fugindo dela. Tudo com o objetivo de nos manter vivos, certo? Então, assim, lembrando, a função do cortisol é reagir à ameaça e, tendo resolvido esse problema, voltar para o ponto zero. Então, quando a dosagem é pequena, é pontual, quando isso acontece, esse hormônio, o cortisol, ele vai proteger as nossas células linfócitos T, que estão lá no timo. E protegem, por quê? Porque os linfócitos T também estão trabalhando contra esta ameaça, né? Então, a gente está diante de uma ameaça que veio de fora, né? Algum, algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, um antígeno qualquer. Então, o cortisol fala assim, linfócito, vai trabalhar. Existe uma ameaça real ali e a gente precisa combater para manter esse corpo vivo. Ok. O problema é, como eu já falei, né, quando esse problema não é real, quando esse problema é imaginário. Então, quando o estresse sobe e permanece, quando o cortisol sobe e permanece, se torna crônico, ele acaba aumentando o volume de cortisol e matando os nossos linfócitos T. E é por isso que a gente fala que o estresse acaba com a nossa imunidade, porque o cortisol ele vai matar as nossas células de defesa que estão lá no timo, que estão lá na escolinha aprendendo, tá? Por isso, quando a gente está muito estressado, a gente adoece com mais facilidade, porque existem menos células de defesa possíveis de atuarem em nosso favor, tá? Então, o timo, por essa coisa toda que ele trabalha com o GH, com o cortisol, com tudo que está envolvido a nossa sobrevivência, ela é como se fosse, ele é como se fosse uma central telefônica daquelas antigas, né? Porque hoje em dia a gente trabalha com fibra ótica, nuvem, são coisas mais abstratas, vamos dizer assim, né? Mas antigamente, e o nosso corpo, o nosso sistema nervoso é basicamente uma grande central telefônica antiga, né? Onde passam todas as fiações, as ligações, os impulsos nervosos, as informações. Então, o timo é uma grande conexão dessas ligações,
unindo o que é externo ao que é interno, né? E por conta disso, se nós somos invadidos por micróbios, toxinas, vírus, bactérias, ele vai reagir produzindo células de defesa na mesma hora, né? Se a gente está estressado, se a gente está triste, ele vai diminuir de tamanho, e as conexões são muito fortes, são muito reais, resultando ou não no nosso bem-estar, né? Então, como é que ele faz essas conexões? Através dos nossos cinco sentidos, né? Por isso, a integração. Então, se ele percebe que tem alguma coisa acontecendo aqui fora, ele já começa a fazer as suas ligações. Mas ele também tem uma conexão muito grande à nossa consciência e à nossa linguagem. Então, ele faz conexões internas também, né? Então, por conta dessas ligações internas e externas, ele é muito sensível a imagens, a cores, a cheiros, a sons, a palavras, a sentimentos. Então, ele vai crescer quando a gente está contente e vai encolher quando a gente está estressado ou a gente está doente. Sempre houve um reconhecimento intuitivo entre o timo e as emoções, os sentimentos. Sempre se pensou que as emoções estavam no peito, né? Sempre que a gente fala de sentimento, a gente usa a imagem relacionada ao coração, lembra? O timo está na frente do coração. E a gente fala de coração porque a gente não sabia que existia o timo, né? Então a gente faz essa conexão como sempre fez. E as palavras assim, tímido, timidez, tudo vem de timo, né? O timo, o temor vem do timo. Todos esses sentimentos estão relacionados ao timo, embora a gente sempre estivesse relacionado ao coração, né? Por quê? Porque essas relações existem. Quando a gente está feliz, quando a gente está amando, a gente está menos suscetível a ficar doente. E aqui a gente está falando de endorfinas, a gente está falando de hormônios do prazer que aumentam o timo, também através da pele, do abraço que aproxima, né? Que libera aquele hormônio que é a ocitocina e também libera na pele hormônios muito semelhantes aos hormônios produzidos pelo timo, né? Olha só que legal. Por outro lado, pensamentos negativos vão fazer com que o nosso timo vá diminuindo. Quando a gente se sente doente por muito tempo, quando a gente se sente triste, deprimido, o timo ele fica tentando reagir a essa ameaça que é interna, que não é concreta e que, portanto, os nossos linfócitos T não têm poder de ação, mas que ficam tentando, 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 tentando e vão se esgotando. Que a nossa medula não dá conta de ir produzindo na mesma velocidade em que eles vão se esgotando nessa luta inglória, né? E aí o timo vai enfraquecendo e vai abrindo brechas. E aí a gente vai tendo sintomas de baixa da imunidade. Por exemplo, herpes. Quem aqui já teve ou conhece alguém que teve herpes zoster, sabe que é um vírus que está lá dormindo no nosso corpo e que acorda quando a gente está estressado. Por quê? Porque os nossos linfócitos não dão conta de controlar esse vírus. E aí a gente manifesta a doença, né? Então, infelizmente, existem diversos estudos baseados em histórias horríveis, com crianças que deveriam estar com o timo em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento grandes ou crescendo, se desenvolvendo, e porque se submeteram, foram submetidos, né, a grandes estresses, impactos emocionais severos, né, ou de longa permanência, quando vão fazer a autópsia dessas crianças, não encontram o timo, estão tão atrofiados, né? Porque o ambiente emocional, o estresse, vai matando o timo da gente.
vai matando, né. Então, assim, o timo, ele controla toda a corrente energética do nosso corpo e quando ele está saudável, ele corrige diversos distúrbios, sejam eles físicos, sejam emocionais, né. É uma ligação entre corpo e espírito, é o ponto de ligação dos nossos sentimentos, que lembra, sentimento é a junção de uma resposta física, uma reação a um componente mental, um significado, uma memória que eu dou. E isso não é físico. Então o timo ele é capaz de fazer essa integração, né, e por isso ele está intimamente relacionado ao corpo físico através da imunidade celular e também a um lado não físico, seja ele espiritual, mental, emocional, através de pensamentos e sentimentos. E assim o timo ele vai crescendo para integrar esses 2 universos e se expandir e nos expandir, para nos fazer evoluir como pessoas, para nos ensinar a amar. Lindo isso, né. E essa integração é o assunto da nossa próxima aula. Te aguardo lá.